Mistérios não resolvidos do Antigo Egito. Você está prestes a entrar em um mundo onde cada parede guarda um segredo, cada pedra, uma história perdida no tempo. Prepare-se. O Egito Antigo acaba de revelar novos mistérios arrepiantes. Do beijo de uma rainha em um ser que não parece humano, até câmaras seladas que ninguém ousou abrir por milênios. Está pronto para descobrir o que os arqueólogos acabaram de encontrar? Bem-vindo ao Mistérios Não Resolvidos do Antigo Egito. Isso vai mexer com tudo o que você acha que sabe. 18. A paleta de Narmer e seus símbolos obscuros. Começamos com uma pedra antiga, mas não qualquer uma. A paleta de Narmer tem mais de 5.000 anos. É um dos artefatos mais antigos do Egito, mas se você olhar bem vai ver algo estranho. Corpos sem cabeça, genitais sobre crânios, animais entrelaçados de forma quase macabra. Alguns estudiosos acreditam que essas imagens representam uma mensagem de poder e brutalidade, um aviso para os inimigos. Mas outros sugerem que há simbolismos ocultos, ligados à mitologia egípcia e ao mundo dos mortos. Sabia que a paleta é considerada uma espécie de documento político? Ela mostra Narmer unificando o Alto e o Baixo Egito usando as duas coroas nos lados opostos da pedra. Mas isso pode ser mais do que uma vitória militar, talvez um ritual para legitimar seu poder divino. Curiosidade, cada figura é posicionada exatamente como numa história em quadrinhos, mas com símbolos que até hoje intrigam os egiptólogos. Tiessiet, os estrangeiros nas tumbas de Beni Hassan. Nas montanhas do Egito Central, pinturas em tumbas de nobres mostram grupos de pessoas com traços e roupas diferentes do padrão egípcio. Eles carregam armas, algumas crianças e até animais exóticos. Quem eram esses estrangeiros? Comerciantes, mercenários, diplomatas ou seriam espiões infiltrados entre os egípcios? O mais curioso é que esses personagens são retratados com um destaque quase incomum, como se quisessem garantir que suas presenças não fossem esquecidas. Alguns arqueólogos acreditam que esses grupos podem ter trazido tecnologias e ideias que influenciaram o Egito, como a roda ou certos tipos de metalurgia. 16. O pergaminho de 16 metros achado em Saqqara. Em Saqqara, perto da famosa pirâmide escalonada, foi encontrado um papiro de 16 metros de comprimento, totalmente preservado. Esse papiro pertence ao chamado Livro dos Mortos, um guia para a alma na jornada após a morte. Mas o que chama a atenção é o nome do homem que possuía o papiro, Amos. O nome dele aparece mais de 260 vezes no texto. Alguns especialistas dizem que essa repetição não é só para garantir sua passagem para o além, mas uma obsessão espiritual. Talvez Amos estivesse tentando burlar o destino. Sabia que esses papiros eram escritos com tinta feita de carvão e óleos naturais? E que só a elite podia pagar por esses textos tão elaborados? 15. Cena de caça que não é o que parece. No túmulo do nobre Mena, há uma pintura que parece mostrar uma simples caçada de pássaros. Mas para os egiptólogos não é só isso. Essa cena pode ser um ritual simbólico de equilíbrio entre a vida e a morte, uma tentativa de garantir o renascimento do morto. Repare nos detalhes. As flores de lótus representam pureza e renascimento. E o barco? Ele simboliza a jornada pelo rio Nilo, a linha tênue entre o mundo dos vivos e o além. Algumas interpretações dizem que essa pintura tem uma mensagem secreta, uma espécie de código para os sacerdotes. Até hoje, estudiosos debatem se há simbolismos escondidos nos detalhes mais sutis da imagem. 14. A arte esquecida do deserto verde. Pouca gente sabe, mas há cerca de 10.000 anos o Saara não era deserto. Era uma região verde, com lagos, animais e tribos que dançavam e caçavam. Nas montanhas da Líbia, pinturas em pedra retratam girafas, elefantes e cenas de vida cotidiana, um mundo perdido no tempo. Por que essas imagens foram feitas ali? Será que serviam como um mapa para sobreviver ao futuro colapso climático? Ou seriam mensagens para outras tribos sobre as mudanças drásticas que estavam por vir? Pesquisas recentes indicam que essas pinturas são os primeiros registros humanos de eventos ambientais, quase uma crônica pré-histórica. 13. O enigma da pirâmide destruída. A pirâmide de Djedefre, filho de Quéops, era grandiosa, mas hoje quase nada resta dela. O que aconteceu? Alguns dizem que o tempo e a erosão destruíram tudo. Outros afirmam que houve um apagamento intencional, um boicote político para apagar seu legado. Curioso notar que as marcas nas pedras indicam o uso de ferramentas avançadas, talvez até desconhecidas para a época, e o formato da pirâmide não segue os padrões tradicionais como se fosse um templo para outros fins. Seria um observatório astronômico, um local de culto secreto. Até hoje, arqueólogos estão divididos. 12. Como diabos construíram a Grande Pirâmide? Mais de 2 milhões de blocos,
alguns com mais de 80 toneladas, construída há mais de 4.500 anos, sem máquinas modernas, sem cimento nem tecnologia pesada. Rampas de terra e trilhos de madeira, barcos para transportar as pedras pelo Nilo. Cada teoria parece plausível até a próxima surgir com outra ideia. Sabia que a precisão do alinhamento da pirâmide é tão absurda que o erro é de apenas alguns segundos de arco? Isso significa que os egípcios tinham um conhecimento avançado de astronomia e matemática. E o interior, com câmaras ocultas, corredores e passagens secretas, o que eles estavam escondendo? 11. Cadê o corpo de Quéops? A pirâmide de Quéops está lá. O sarcófago também. Mas onde está a múmia? Nenhuma inscrição, nenhum vestígio. Será que ele nunca foi enterrado ali? Ou será que seu corpo foi removido para proteger de saqueadores? Há quem acredite que ainda existem câmaras secretas não descobertas dentro da pirâmide, lacradas e pílulas intocadas. E se o verdadeiro túmulo de Quéops ainda estiver esperando para ser encontrado? 10. O mistério da lâmpada de Dendera. No templo de Hathor, em Dendera, existe um relevo que parece mostrar uma lâmpada elétrica. Um tubo com uma cobra dentro ligado a cabos e um sacerdote segurando o objeto como se fosse uma lâmpada. Seria apenas um símbolo? Ou tecnologia perdida ali? Curiosamente, alguns experimentos modernos tentaram recriar a lâmpada usando os desenhos como referência, e conseguiram produzir luz por meio de um gerador. Se isso fosse verdade, qual seria a fonte de energia? E como os egípcios teriam conseguido isso há mais de 2.000 anos? 9. A idade real da Esfinge. A Esfinge foi atribuída ao faraó Khefren, construído cerca de 2.500 a.C. Mas os sinais de erosão sugerem algo diferente, chuva intensa que só aconteceu milhares de anos antes, num período muito mais antigo. Será que a Esfinge foi esculpida em outra época, talvez modificada depois? Isso abriria a possibilidade de uma civilização muito mais antiga e desconhecida. 8. A pintura da rainha e o alien. Perto de Saqqara, arqueólogos encontraram uma câmara selada com uma pintura incomum. Uma rainha quase beijando uma criatura com olhos negros, crânio alongado e aparência não humana. Arte, mito ou registro de algo proibido? Alguns especulam sobre visitas de seres de fora da Terra, outros sugerem que seja uma representação simbólica do poder divino. Mas o impacto dessa imagem é real. Mexe com tudo o que sabemos sobre história e crenças. 7 câmaras escondidas dentro da Grande Pirâmide. Usando tecnologia de partículas cósmicas, pesquisadores descobriram espaços secretos dentro da pirâmide. Um deles tem mais de 30 metros, totalmente fechado há milênios. Por que foram lacrados? O que guardam? Algumas teorias sugerem câmaras para rituais, outras tesouros ou documentos proibidos. Mas até hoje ninguém abriu esses espaços. 6. Onde está o túmulo de Nefertiti? Nefertiti foi uma das rainhas mais poderosas do Egito, mas seu túmulo jamais foi encontrado. Alguns acreditam que ele está escondido atrás da tumba de Tutankhamon, uma parede selada e misteriosa. Por que ninguém explora essa possibilidade? Seria medo de que segredos antigos sejam revelados? Ou há algo que possa mudar tudo o que sabemos sobre a história da egípcia? 5. O avião de madeira de Saqqara. Em Saqqara, arqueólogos acharam um pequeno objeto de madeira, com o formato de um pássaro, mas com asas retas e cauda vertical, características de um planador moderno. Especialistas testaram o objeto e confirmaram que ele voa, deslizando pelo ar. Coincidência? Brinquedo? Ou indica que os egípcios tinham algum conhecimento avançado de aerodinâmica? 4. Os sarcófagos gigantes do Serapeum. No Serapeum, 20 enormes caixas de granito, cada uma pesando mais de 60 toneladas, foram encontradas. São lisas, perfeitas, sem marcas visíveis de ferramentas. Dizem que eram para touros sagrados, animais associados ao deus Apis. Mas por que tanto esforço para animais? Alguns sugerem que eles simbolizavam poderes sobrenaturais, e talvez esses sarcófagos guardassem segredos muito mais profundos. 3. O obelisco inacabado de Aswan. Com 137 metros, o obelisco de Aswan é a maior peça monolítica já esculpida. Mas uma rachadura interrompeu sua construção. A pergunta que permanece: como eles pretendiam mover esse gigante? Até hoje, não há resposta definitiva. 2. A química dos embalsamadores. Sem laboratórios ou tecnologia moderna, os egípcios criaram fórmulas complexas para embalsamar corpos. Usaram resinas da Ásia, óleos raros e gorduras animais. Cada órgão era tratado com um produto específico visando preservar o corpo por milênios. Sabia que alguns desses ingredientes eles só foram compreendidos pela ciência moderna recentemente? Isso mostra ou sabe que alguns desses ingredientes usados pelos embalsamadores só foram compreendidos pela ciência moderna recentemente? Eles tinham um conhecimento quase alquímico para a época.
Por exemplo, usavam resina de pinheiro, que funciona como um conservante natural, e natrão, um tipo de sal mineral, para desidratar o corpo e impedir a decomposição. Mas o mais impressionante é a precisão. Cada parte do corpo recebia um tratamento específico com óleos aromáticos para mascarar odores e proteger contra bactérias. Isso prova que os antigos egípcios tinham uma ciência mortuária muito avançada, muito além do que se imaginava. O enigma de Órion e as pirâmides. E agora, o céu. As pirâmides de Gizé não foram posicionadas aleatoriamente, né? Elas seguem o alinhamento das estrelas do cinturão da constelação de Órion, que para os egípcios representava o deus Osíris, senhor da vida após a morte. Mas a precisão desse alinhamento é impressionante. Mesmo com o passar dos milênios, as pirâmides ainda apontam para essas estrelas em uma conexão que une o céu e a terra. Alguns teóricos sugerem que isso era um código, um mapa para a alma se guiar no além. Outros dizem que é uma mensagem deixada para civilizações futuras. O legado do Egito, então, talvez não esteja apenas no chão, nas pedras, mas nas estrelas. Ainda achamos que sabemos tudo sobre o Egito antigo. Mas as areias continuam revelando histórias. E quanto mais cavamos, mais percebemos. Eles sabiam de algo que nós esquecemos. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Mas e você? O que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu like. E se quiser continuar explorando mistérios como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda há muito mais por vir. Nos vemos no próximo capítulo.